sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão, vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim, nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar, vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim, está também em você, está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Oh, Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais, está vivo em nós, tem nome é Jesus, a verdade e o caminho e a luz. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, desde já atendendo aos seus pedidos de oração, agradecimentos, todas as suas intenções para essa manhã de sexta-feira. Temos aqui o pedido da Elce de Souza Ormenezes, de Campinas, interior de São Paulo. Ela pede oração pela paz no mundo inteiro, pelo nosso Papa Francisco, por toda a igreja, por ela mesma, por toda a sua família e por toda a comunidade de São José da Vila Industrial. Pede por mim também. Elce, um grande abraço para você. Ela ficou sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, Elce. Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre. A Raquel de Oliveira Palermo, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma. Ela quer participar do sorteio. Claro, Raquel, você vai participar conosco aqui. E Danir Maria Gobato Ignoato, ela é de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Pede oração pela saúde do amigo William, por todos nós aqui da Rede Século XXI e por toda a sua família. José Lopes de Medeiros, de Campinas, no interior de São Paulo, ele também pede oração por cura e libertação. Pede pela conversão do seu filho Júnior, pede por Sueli, Carlos, Cleide, José, por todos da família e também ele agradece por todas as graças alcançadas. Josefa Antônia de Azevedo, era de Carnaúba das Dantas, isso mesmo, lá no Rio Grande do Norte. Pede oração pelo seu neto William, que encontra-se preso. Ele pede por Odair, por toda a sua família e por seus familiares e amigos. De Brusque, em Santa Catarina, Rosicléia dos Santos Vergilino, ela pede oração por ela mesma, pelo casal Jéssica e Marcos, Eliane por um emprego, por Joyce, por Adriano e também pede pela proteção na gravidez. Daqui a pouco a gente continua lendo as intenções de todos os nossos irmãos e irmãs e todos aqueles que ligarem nessa manhã de sexta-feira vão concorrer ao livro Os Segredos de um Consultório, do Dr. Roque Savioli, que você vê aí no seu vídeo. Liga para cá, participe, quem sabe você não vai ser o contemplado no final do nosso programa de hoje, recebendo aí na sua casa este livro. Tenho certeza que vai te ajudar muito, com toda a certeza do mundo, como vai me ajudar, porque eu vou ler esse livro com toda a certeza do mundo, viu? Vai ser um livro, eu diria, de cabeceira, não é? Não só para a gente ler... Estou curioso, quero ler também. Exatamente, não só para a gente ler ali de forma, eu diria, literária, mas também para a gente poder consultar. Eu acho que isso é fundamental. Tem um capítulo no livro que eu gostaria que a gente começasse comentando sobre ele. Eu fiz essa pergunta no início, aliás, no final do nosso bloco, minto, durante o nosso intervalo. E aquele que a gente tinha falado era sobre de comprar o coração. Esse diz assim, ó, desculpe, doutor, estou com o saco cheio. Né? Então, esse é o capítulo. Que inspirou isso? Foi um padre que me fez. Olha só, você que é padre, mas amigo padre aí. É gente, foi um exato. Padre é gente. Porque as pessoas acham que padre assim, é um ser etéreo, né? Fica flutuando, não tem problema, não tem dor de cabeça, não faz nada. Então, quando eu li isso aqui, descobri que era um padre que chegou para o Dr. Roque e disse para ele assim, doutor, eu estou com o saco cheio. Por que esse padre disse isso? Olha, realmente é uma coisa... A gente brinca, mas é só para descontrair. Triste, é uma coisa triste, porque
Realmente ele chegou numa situação que não aguentava mais. E não era uma crise sacerdotal, sabe? Que todo mundo fala, o padre começa com crise. O grande problema das crises sacerdotais, todo mundo fala, é o celibato, o padre tem que casar. Não tem nada a ver. Às vezes acontece, são os problemas do dia a dia. E o que estava acontecendo com esse padre é uma coisa que acontece muito com pessoas que cuidam dos outros. Que você se dá tanto, você se gasta tanto para um terceiro, para uma outra pessoa, você esquece de si mesmo. Ele tem uma síndrome, chama-se síndrome do burnout. Burnout é você se queimar por dentro. Então é um sujeito que viu. Então isso acontece muito em médico que trabalha em UTI, em anestesista, em pessoas que cuidam de câncer, sabe? O paciente oncológico e religioso. É muito comum, né? Porque a pessoa se desgasta e às vezes o resultado não é tanto que você quer, né? Às vezes você faz tanto pelo outro, você não tem um retorno daquilo. Exato. Então ele começa a entrar em depressão. E geralmente o padre diocesano que tem mais isso, né? Que o padre que convive dentro de uma comunidade, ele tem o respaldo da comunidade, tudo. O diocesano é difícil, né? Domingo à noite, não tem a vida em comum, depois da missa no domingo à noite, deve ser terrível, né, padre? Eu acho que a gente tem essa liberdade para os nossos religiosos, moramos numa comunidade, isso facilita muito, né? Facilita, até né? de trabalhar um pouco melhor essas questões. Por isso que eu quis começar com essa questão, porque assim, eu acho que quando a gente está numa situação limite, a gente tem que começar a reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. Existem casos em que as pessoas tentam negar um pouco a doença, tem esses grande casos maioria assim? das pessoas nega, né? Essa negação é uma coisa inerente, né? Porque, não, eu não tenho nada. Veja bem, depressão é uma coisa assim, né? É aquilo que a gente começou nem fale esse nome, não tenho isso. Não pode falar que tem depressão. Não pode falar. Frescura. É frescura que não é doença. Preguiça. É verdade? Né? Isso não é. Na minha família não tem disso. Na família é gente forte. E não é. É doença importante. Esse padre também entra. Porque o burnout, a pessoa fica estressado, entra em crise e deprime, né? Entra em depressão. E de fato a depressão, ela é um mal hoje É uma do doença, século, mal do século XXI. E é isso mesmo. E né? logo vai ser a segunda causa de afastamento de doenças do mundo inteiro. De afastamento de trabalho por doença. Segunda causa. E tem alguma motivação assim específica? Eu acredito o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que é o vazio existencial que acontece nesse mundo atual. Essa sociedade capitalista, consumista, sabe? Sociedade do... Virtual, muito virtual hoje. Virtual, também, né? E não é do loser, né? Do winner, né? É o vencedor. E das metas exageradas que a própria sociedade nos impõe, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o bom, você tem que ter o carro X. De repente você não consegue, né? Aí, e isso é uma das origens da depressão? É assim? O vazio existencial que eu acho que o Viktor Frankl acha isso. Também tem essa ideia, né? Do vazio existencial, isso é a principal causa. Agora, existem causas biológicas, né? Que é doenças da tireoide, pós-AVC, Alzheimer. Tem algumas doenças físicas. A questão pós-parto também existe? Pós-parto, que é problema de estrógeno, menopausa. Tudo isso pode contribuir fisicamente, biologicamente falando. Biologicamente existe toda uma relação de neurotransmissor cerebral, sabe? Uma relação que existe em dopamina, e noradrenalina, e serotonina, então tem tudo esse contexto. Agora, fora isso, essa questão, por exemplo, da pressão que a sociedade faz sobre as pessoas. Por exemplo, jovens que vão prestar vestibular, né? Que agora já começa um pouco isso, né? Essa pressão pode causar uma depressão? Pode, claro. Se a pessoa não consegue e fica aquela cobrança e fica aquilo... veja bem, é uma perda, né? Todas as perdas podem levar à depressão. Então, mas é engraçado isso. Quando a gente fala de perder, né? Seja emprego, seja um ente querido, qualquer perda ela pode estar relacionada com a depressão. Agora, veja bem, existe um contexto hereditário também, sabe? Tem famílias de pessoas que têm depressão. Já foi detectado o gene causador da depressão. Já, isso em 2001, se eu não me engano, 2002. Foi detectado o gene da depressão. Por isso que tem famílias de pessoas deprimidas, famílias de pessoas de suicídio, né? Você vê sempre... É verdade. Agora, é engraçado, essa questão, o senhor tocou numa coisa que eu acho importantíssima, né? A pessoa se sentir cobrada porque ela tem que ter meta, etc. A sociedade tem isso. É uma realidade muito norte-americana, eu acho, dos Estados Unidos, que você não pode ser perdedor, você tem que ser vencedor sempre. E a gente no Brasil, a gente está assumindo isso, será? Já faz tempo que a gente assume isso, né? Faz tempo que a gente assumiu toda essa cultura, né, de capitalista exagerada, esse mundo louco que tem hoje, né? Principalmente nas grandes capitais. Né? E é uma prisão. Né? A gente estava lendo um blog de uma escritora esses dias e minha esposa comentando, nós comentamos sobre isso, que a pessoa queria se realizar fazendo uma determinada coisa, uma profissão,
mas ela começou em outra. E naquela outra, que não era o que ela queria fazer, ela começou a trabalhar e subir a carreira. E aí ela comprou um carro, e ela comprou uma casa. E ela se viu, em determinado momento, presa àquela atividade. Não na profissão que ela realmente gostava. Exato. Ela estava presa naquela atividade, porque ela já estava ali há 5, 6, quase 10 anos naquela profissão, e ela tinha que manter aquele padrão que ela construiu naquela casa, naquele carro, com os filhos e tal. E ela se culpava, puxa, eu não fiz o que eu quis, mas agora não tem onde sair. E não, ela tem uma decisão a tomar, ela podia largar tudo e começar de novo. Só que ela estava presa, Tá presa numa condição emocional, onde ela se via simplesmente escrava daquela situação, ela precisava chegar no escritório e ter o carro que a fulana tinha, que o fulano tinha. É complicado Então, isso. então é uma escravidão da sociedade que ela mesmo se Agora, impôs. tem casos que você tem a depressão circunstancial, vai. Que nem o cara que perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu o emprego, alguma coisa assim. Isso aí trata, um tempo passa, acabou. E melhora, lógico. Acabou. Agora tem a depressão crônica, essa que as pessoas que já nascem são rebaixadas desde criança, né? Então, a pessoa vive o tempo todo a Sempre depressão que é crônica. triste, sempre olha o copo vazio, né? Sim. Tudo vai fazer mal. Então isso já, porque ela tem um gene com ela. Tem uma predisposição a isso. Agora, isso que precisa ser tratado. Mas por isso também é tratável. tratado. Eu acho que nesses casos funciona muito a espiritualidade, né? Para você ok. entender um pouquinho aquilo que está acontecendo, né? Você vê que eu tenho muita palavra de Deus, sabe, para mim, que fez parte até da minha conversão. Quando eu nunca mais esqueci, em Filipenses, não vos preocupeis, entregai ao Senhor as vossas preocupações, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Eu acho que quando você está preocupado, o que vai acontecer, tudo, é por aí o caminho. Eu acho que dá um pouco mais de leveza na vida, né? Não, você gosta dessa palavra, transcende, você mas consegue bonito. passar, né? Deus te pega na mão, você pula aquilo ali e resolve. Agora, essa questão da depressão, a gente tem falado assim dessa questão dos adultos e tal. Chega isso nas crianças? A criança existe Tem criança com depressiva? depressão e tem suicídio em criança também. E foi... Eu assisti há pouco tempo, fiz um curso Sério? de psiquiatria para não psiquiatra dentro da Faculdade de Medicina da USP. E existem casos de crianças que se suicidam também. E tem como tratar isso com a criança? As crianças por exemplo, não que são suicídio, mas tratadas, a criança ser tratada? Se da trata depressão? normalmente. Tem os psiquiatras especialistas na psiquiatria infantil, tem gente muito especializada nisso. Então, mas agora, existe assim, uma motivação também para a criança? Porque assim, a gente não vê que seja um universo, não tem um conhecimento do mundo e tal. Mas aí é genético, né? Genético. A maioria dos casos é genético, genético. em relação à criança. E depois aquele contexto de viver dentro de uma sociedade, né, de criancinha, que de repente o moleque se joga, se mata, é bonito, sabe? Tem tudo isso. Mas Cria-se um show em relação a isso, né? Arma-se um show em relação a isso. E eu acho e não tem o contexto também, doutor, sobretudo a questão dos pais. Porque Família, claro, lógico. Eu escuto muito, e eu já percebi, a gente anda por aí, pelo Brasil, e a gente percebe bastante, às vezes, o comportamento dos pais em relação aos filhos de menosprezar, traçar comparativos. Eu sou gêmeo, eu tenho o Márcio, meu irmão gêmeo, e minha mãe sempre teve esse cuidado. Mas eu já percebi, fulano é ruim nisso, você não é bom nisso, fulano é bom naquilo, você não dá Dentro certo daquela questão nunca. da cobrança, Sabe talvez. essa coisa da cobrança? E eu, outro dia, eu escutei uma mãe falando isso do filho, e eu tive que dizer para ela, você não subestime teu filho. Porque ela dizia, eu não posso colocar ele nela, você não vai dar certo, esse aí não é bom nisso, ele não vai dar certo. Eu falei assim, meu Deus, não faça isso, quer dizer... Eu acho que você está assassinando... Eu dou um exemplo claro, que se ele tiver... O Augusto, que toca na banda Dom, o professor de violão dele disse para ele, você não dá certo, vai fazer outra coisa na vida. O cara é um instrumentista que todo mundo conhece na banda Dom, erudito. Então foi dito para ele que ele não deveria. Foi dito. Um primeiro professor de violão disse, se ele tivesse acreditado nesse cara, não ia ser o músico brilhante que é. Então, veja, alguém disse que ele não ia dar certo e hoje o cara tem as suas limitações, como todos, é um sujeito brilhante, um músico da banda Dom e tal, todo mundo conhece. Então, assim, não é isso. O cara não pode fazer isso. O pai e a mãe faz isso também com os Eu filhos, acho que infelizmente. a ausência da família é um fator importante também. Sabe, esse contexto familiar, de existir o pai, a mãe, todo mundo junto, isso aí dá mais segurança para a juventude e para todo mundo, sabe? Entendo. E a gente não entra tanto nessa história externa de metas, de querer ter ou não. Agora, quando você não tem a família, e lamentavelmente hoje está assim, né? Por isso que aumentou muito a depressão. Você sabe que né? até na paróquia, nas catequeses, por exemplo, quando as crianças vão, é difícil você, por exemplo, ter essa referência, né? A criança, às vezes, não tem, né? A minha avó que sempre me traz, né? Então, isso é meio complicado. Olha, você que está em casa, a gente está conversando aqui justamente sobre essa questão
de como que o seu coração reage a tantas coisas. Na verdade, é um pouco isso, né? E começamos a falar sobre essa questão da depressão, como essa referência, e a gente diz assim, como o mal do século. Então, existe, de fato o mal do século? A gente tem percebido que sim, e é isso que a gente tem conversado. Então, você que está em casa, na sua família, nos amigos, onde você está, no seu trabalho, existe esse dado da depressão? Conhece alguém que está passando por isso? Por isso que a gente começou a falar um pouco sobre isso, dentro até da temática do seu livro, né, doutor? A depressão, um sinal de esperança. Como que veio esse nome? Por isso que eu disse, é meio controverso, porque você nunca vai imaginar que a depressão pode ser um sinal de esperança. Eu acho que a depressão é um clamor da alma, sabe? É um grito da alma para você dizer, olha, você está errado, você tem que Olha, isso mexer. é bíblico, hein? Clamor da alma, isso é bíblico. Isso veio agora, sabe? É bíblico. Ele está falando algumas coisas, viu? Olha, a santificação na doença, olha só, santificação na doença. E é verdade. O clamor da alma. O cara tá, isso é bem o grito da alma mesmo, né? É o grito da alma, né? Está tudo errado, para tudo que eu Então, por isso esse nome. Para que você está errado, por isso. E, de repente, a depressão é uma coisa boa. Eu vi muitas pessoas que passaram por depressão, depois eles chegam e falam, ainda bem que eu tive aquilo que eu passei. Porque aquilo me fez rever meus conceitos, os conceitos, meus parâmetros. Olha que interessante. Família ficou mais perto. Sim. Sabe por quê, pai? O cara deprimido, ele não tem nada, absolutamente nada. Ele não tem amigo, ele não tem família, não tem vontade de sair, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, de nada. Ele, obrigatoriamente, ele tem que olhar para dentro de si e ver. Se ele está vazio, o que é a depressão? É um vazio interior que é preenchido por esse monstro que chama depressão. Como é que você vai fazer? Você olha para dentro de você, reposiciona, de repente você sai disso, toma remédio certinho, faz tratamento psiquiátrico. Faz um bom acompanhamento, tem né? que fazer tratamento médico, psiquiátrico, tem que ter o seu diretor espiritual. Aí é a junção do Né? espiritual Tratando com as três dimensões, física, psíquica e espiritual. Isso, né? Depois o cara melhora, fala, bom, realmente eu estava errado, eu não precisava comprar uma Ferrari, que meu sonho era ter uma Ferrari, eu não conseguia a Ferrari, eu deprimo. Nossa, mas interessante, olha aqui, será que a gente às vezes não é uma questão de compensação que a gente procura sempre ter, às vezes a depressão acaba entrando nessa questão, olha, eu não preciso comprar uma Ferrari para melhorar, e às vezes você não, se eu comprar isso eu vou melhorar, eu vou ter mais amigos. Mas tem muita gente, muita mulher de menopausa que fica deprimida, fala, depressão, o shopping, qualquer shopping resolve depressão, né? Vai no shopping, gasta. Eu vou gasta, comprar gasta. E pronto. Aí detona o cartão de crédito do marido e já... E a depressão mantém. Aí deprime pior. Continua porque é uma Você outra sabe que depressão eu tive de um pagar caso, as contas. eu acho que esses segredos, até a experiência que eu tive em Paris, que eu lancei um livro meu na França, em Paris, e depois nós voltamos e uma pessoa nos procurou querendo de qualquer forma conversar comigo e eu não posso atender lá na França, eu não sou médico, né? Então eu atendi como conhecido e tal. Tá. E foi interessante até a história do Monsieur Vincent. O cara era dono de uma rede de Mercedes-Benz na Europa. Uhum. Um cara milionário. Ele tinha uma empresa com 400 funcionários. Tinha muito dinheiro. Dentro da França. Um cara muito rico. E sempre ele gostava de comprar uma Mercedes, usar uma Mercedes coupé conversível, baixinha. E ele é um cara meio da noite, sabe? Não estava muito com a família, nada. Ele gostava da noite. Uhum. Bom, ele foi envelhecendo. E um dia ele foi entrar, não conseguia entrar na Mercedes mais, naquela baixinha. Ele teve que comprar uma outra Mercedes normal. O cara entrou em depressão. Por causa disso? Em depressão, não. Uma depressão terrível, teve um câncer de intestino, uma coisa louca. De repente nos procuraram. Até a Gisela, naquela época eu não falava quase nada de francês, a Gisela foi a minha intérprete. Você não sabe, padre, todo mundo junto com a gente, eles se perdoaram de uma forma impressionante. Foi inacreditável. Francês não fala, né? Não conta nada pessoal, nada. O cara contando reservado. tudo, a mulher com raiva do cara, dizendo, não, o cara só vivia na noite, não sei o que lá, agora que ele está assim, largamos ele no hospital, ele que morra, né? De repente, começaram a chorar, tudo. Em resumo, o cara mudou a vida deles. Ele morreu, evidentemente, depois, mas morreu tranquilo, sabe quando a família junta todo mundo? Aí eu acho que aí a importância de... Quando a depressão acaba reunindo e agregando as pessoas, de certa maneira, né? É um sinal de esperança, né? É claro, por isso que é um sinal de esperança, na verdade. Olha, é interessante isso, né? Como é que a gente não para pensar nessas coisas? E para você, sim, eu acho que é nessa condição onde você consegue se enxergar de verdade, se conhecer. Porque em muitos momentos a gente não consegue fazer bem ao outro porque não se conhece também. É uma retomada. Ama, né? Acho que é uma retomada. Retomada da vida, dos valores, né? Eu acho que isso é fundamental. Você não tem o que fazer na depressão, não tem como, você não quer nada. Você tem, obrigatoriamente, você tem que olhar para dentro. Então, por isso que eu acho que seria importante no próximo bloco a gente falasse um pouco sobre essa questão assim, da somatização. Das doenças. A somatização das doenças, que às vezes, quando eu estava lendo o release um pouco para a gente pensar o programa,
algumas coisas, está dizendo assim, olha, nós temos essas dores no peito, alguns sentimentos, sensações físicas, mas de fato elas são produzidas de uma outra maneira e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Como é que a gente somatiza os nossos problemas, né? E a gente tem conversado, está conversando aqui com o Dr. Roque Savioli, estamos falando do livro dele. Se você não for sorteado no final do nosso programa, você pode adquirir o livro aqui, né? Você pode ligar para a gente, está vendo no seu vídeo aí, 0 operadora 19 3871 9600, esse da Dica 21, você pode adquirir justamente esse livro, para você entender um pouco mais esse universo que nós estamos conversando aqui. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muitíssimo. Nós vamos então para um brevíssimo intervalo, depois vamos voltar no próximo bloco falando sobre essa questão da somatização. Não perca, o intervalo é rápido, voltamos já já.